E aí, vamos falar de informática? Hoje vamos dar sequência ao nosso curso de WPS Office e nessa nossa 10ª aula vamos falar apenas sobre os gráficos, né? Vamos aprender a como utilizar os gráficos aqui no WPS Office. Caso você precise colocar alguma representação gráfica, as informações que estão aí no seu documento, né? Já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí das notificações, dando aquele joinha também para nos ajudar, né? Que depois da vinheta a gente inicia já a nossa aula. Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática, né, que estão ali iniciando ainda, sem usar assim, muitos termos técnicos, né, já que ali no seu dia a dia, na maioria dos casos, você não vai estar utilizando esses termos técnicos aí no seu trabalho, né, mas só a parte prática. Já estamos aqui no WPS Office e para adiantar aqui a nossa aula, eu já deixei aqui uma tabela feita com as informações aqui fictícias, só para dar exemplo. Os gráficos, você costuma ver ele aí com muita frequência assim, na televisão durante as eleições, né, aqueles gráficos lá com as pesquisas eleitorais. Mas, além de pesquisas eleitorais, os gráficos podem ser utilizados em várias outras situações. Aqui eu vou dar um exemplozinho simples só para mostrar para você como criar o gráfico. Eu já fiz aqui essa tabela, que é para a gente usar ela de cola, né, para eu não esquecer as informações e não perder tempo. Aqui nós temos uma simulação, né, do crescimento habitacional aqui de 3 cidades, a cidade A, a cidade B e a cidade C, e aqui embaixo a população de cada uma dessas cidades nesse ano que foi feita a pesquisa, né, foi feito o censo, digamos assim, 1990, 2000, 2010 e 2020. Agora vamos passar essas informações aqui para um gráfico. Você vem aqui em inserir, clica em gráfico, vai abrir essa janela e aqui ele vai mostrar os modelos dos gráficos. Sempre lembrando que como o WPS Office ele tem a versão paga e a versão grátis, aqui vai ter alguns modelos do gráfico que só serão usados na versão paga. Esses que tem essa espécie de raiozinho azul é porque são da parte paga. Aqui do lado esquerdo você vê os tipos de gráfico. Temos aqui o de coluna, que é um dos mais utilizados, mais comuns. Gráfico de linha, também é um bem utilizado. Pizza e barra. Geralmente esses 4 são os mais utilizados, né? Mas tem esses outros aqui que você pode usar também. No nosso exemplo aqui, vamos usar o de colunas. A maneira de utilizar é igual para todos, né? Independente do modelo do gráfico que você escolher, a forma de você preencher as informações, as modificações que você vinha a fazer no gráfico é igual em qualquer um deles. Vamos aqui no de colunas, esse de colunas aqui, clicou. Você escolheu, clica nele, ele vai aparecer aqui na folha. Ele vem nesse modelo padrão, sem nenhuma informação ainda. As informações é você que vai colocar. Observe que aqui em cima, a partir do momento que eu inseri o gráfico, aqui apareceu mais 3 guias. Ferramenta de desenho, ferramentas de texto e ferramentas de gráfico. Eu vou desfazer aqui para tirar o gráfico, só para a gente exemplificar. Veja que termina em ferramentas. Exibir ferramentas e não tem aquelas outras 3. Vamos lá em inserir, gráfico, usar aqui o de coluna de novo, clico nele, automaticamente aparecem as outras 3 ferramentas. Quando eu clico fora do gráfico, aquelas 3 guias saem, né? Elas somem. Elas só aparecem quando eu clicar no gráfico de novo. Essas guias ela tem opções para você utilizar no gráfico, né? Para você personalizar o gráfico. Mas as que nós vamos utilizar aqui, eu venho aqui em ferramentas de gráfico e aqui tem editar dados. Essa opção de editar dados é nela que você vai digitar as informações que você quer no gráfico. Vamos clicar aqui nela em editar gráfico. Observe que ela abriu em uma planilha eletrônica separada. Se você vir aqui embaixo na barra de tarefas, temos aqui o documento com a edição de texto, né, com a tabela e o gráfico. E temos a planilha eletrônica, que é para você colocar os dados que vão ficar lá no gráfico. No meu caso aqui, assim, para ficar melhor para a gente trabalhar, eu vou minimizar ela, que é para ficar vendo as 2 informações na tela ao mesmo tempo. Pronto, assim dá para a gente ver todas as informações na tela ao mesmo tempo, né? Observe que aqui tem 4 colunas, ou 4 blocos de coluna, né? 4 categorias, vamos colocar assim. Aqui, ó, categoria 1, categoria 2, 3 e a 4, tá? Nessa parte aqui da planilha. Nesse caso aqui, o nome que eu digitar aqui em cima de categoria 1 aqui na planilha,
vai ficar aqui, ó, em categoria 1 aqui no gráfico. No meu caso aqui, eu vou colocar o ano de 1990 aqui na categoria 1. 1990. Aí você pode pressionar Enter, usar a setinha para o lado, para o outro, para se movimentar. E veja que aqui, onde tinha categoria 1, mudou para 1990. Vou fazer o mesmo aqui com os outros. Agora vamos preencher aqui as informações da população. Primeiro aqui da cidade A. Deixa eu colocar aqui em cima também, né, já para ficar mais fácil da gente saber. Veja que eu digitei aqui em cima, cidade A, B e C. Elas apareceram aqui embaixo na legenda. Aí sempre que você digitar uma informação aqui na planilha, você observa aonde ela apareceu aqui no gráfico, que é para você saber se ela está aparecendo na posição correta que você quer. Caso eu não quisesse que os nomes das cidades estivessem aqui na legenda, por exemplo, quisesse que eles ficassem aqui abaixo das colunas, aí eu trocaria de posição. Colocaria o nome das cidades aqui do lado, na primeira coluna aqui, e os anos da pesquisa aqui em cima na legenda, né, na primeira linha. Aí você vai digitando para ver se vai ficar do jeito que você quer. Agora vamos preencher aqui os dados e quando eu terminar de preencher, aí eu volto para a gente continuar. Terminei de preencher. Observe que aqui do lado ele apareceu outros números, ou a numeração ficou diferente aqui nessa escala que ele colocou aqui no lado esquerdo. Essa escala aqui o programa cria automaticamente de acordo com os valores que você digita aqui no gráfico, aqui na planilha do gráfico. Como o maior valor que eu digitei aqui foi esse de 130 mil, aqui a escala foi até 140 mil. Se eu tivesse digitado um valor mais baixo, o valor dessa escala ficaria mais baixo, né? Aqui ele gera esse valor aqui automaticamente. Feito isso, terminou de digitar as informações, é só você fechar aqui a planilha de dados e o gráfico já está pronto. E você quer um gráfico simples, aquele já está pronto, não precisa você fazer mais nada. Mas se você digitou o gráfico e percebeu que alguma coisa nele aqui ficou errada, digamos que você digitou um valor errado, quer corrigir aquele valor, você clica em cima do gráfico para selecioná-lo em qualquer parte do gráfico. Clicou, aí vai aparecer a guia ferramentas de gráfico, igual tinha aparecido antes. Aí é só você vir em editar dados novamente. Vai abrir a planilha de dados de novo e aqui na planilha de dados aí você faz a alteração que você quiser. No meu caso aqui foram só 3 cidades, mas se eu quiser adicionar uma quarta cidade também posso. Aí eu venho aqui, clico ao lado da cidade C. Agora você fica atento ao detalhe que eu digitei aqui, mas ela não apareceu aqui embaixo, junto com as outras cidades. Para ela aparecer, eu tenho que aumentar essa seleção, tá aqui junto com os dados, essa parte azul. Tem que colocar o mouse aqui no cantinho. Veja que tem um pontinho, um quadradinho maior aqui no canto. Tem que colocar aqui embaixo. Quando ele ficar no formato dessa setinha preta, aí eu clico, seguro e arrasto. Aumentei a seleção, essa seleção azul, que é o espaço onde vão ficar os dados. A cidade D já apareceu aqui embaixo. Aí conforme eu for digitando as informações, isso aqui só tinha 2.000 pessoas. Veja que apareceu aqui embaixo a coluna de 1990 para a cidade D com apenas 2.000 pessoas. Vamos aqui para a coluna de 2.000, colocar agora aqui 100 mil. Veja que a coluna que não existia antes, agora existe referente aos dados lá de 100 mil. Então você pode colocar e retirar as informações no gráfico quando você quiser. Para retirar, se você não quiser apagar, é só você diminuir a seleção. Que você diminuiu a seleção, aquelas informações que estão fora da seleção, fora desse quadrado azul, não aparece lá no gráfico. Feitas as modificações, é só fechar aqui a planilha. Não precisa salvar nem nada. É só fechar a planilha aqui no X e pronto. E assim está criado o gráfico, né? Mas, além de criar, se você quiser, você pode dar uma formatada no gráfico, colocar outros elementos, como por exemplo aqui em cima, você pode ver que está apenas aqui, título do gráfico. Se eu quiser, eu posso deixar ele sem título, deixar o gráfico sem título, já que o título da tabela é o mesmo título do gráfico. Se não, eu posso repetir. É só clicar aqui dentro desse quadradinho, onde tem título do gráfico, apagar e digitar o título que eu desejar. Se eu não quiser o título, né, dou um clique nele e pressiono a tecla Delete e ele vai tirar o título do gráfico. Por enquanto, vou deixar o título. Se você quer deixar o título, você pode formatar o título. Colocar uma cor na letra, mudar o tamanho, a fonte, a formatação básica que você faz no texto. E assim como acontece com o texto normal, para modificar só o título, é necessário selecioná-lo. Vamos colocar aqui o negrito e aumentar um pouquinho mais o tamanho. A legenda, que nesse modelo aqui de gráfico, por padrão, ela vem aqui na parte de baixo. Se você quiser, pode colocar ela em outro local do gráfico também. Para fazer isso, você tem que clicar dentro do gráfico, em qualquer parte, que é para selecionar o gráfico e aparecer as 3 guias aqui em cima referente do gráfico. Para mudar a legenda de posição, aí você vem aqui em ferramentas de gráfico. Aqui do lado esquerdo agora em adicionar elementos de gráfico. Como eu quero mudar a posição da legenda, eu venho aqui até legenda,
E aqui escolha a posição que ela vai ficar. No momento ela está na posição inferior, mas aí eu vou deixar ela aqui na direita. Feito isso, a legenda veio aqui para a direita. O gráfico aqui ele está branco. Você quer mudar ele de cor? Quer colocar outra cor nele? Aqui na ferramenta, na guia ferramentas de gráfico, você tem aqui os estilos. E você pode escolher um estilo já predefinido pelo próprio programa. Ou, se preferir, você pode vir aqui em ferramentas de desenho. E aqui ele tem cores. Aqui, ó, preenchimento. Aqui você pode escolher uma cor para colocar no preenchimento do gráfico, caso seja necessário. Todas essas outras ferramentas aqui você pode utilizar também aí para formatar o gráfico, né? Não vou mostrar tudo, que é para o vídeo não ficar muito grande, né? Além da área de fundo, se você quiser, você pode mudar a cor da coluna. Aqui, ó, esse é a cor azul, que é referente à cidade A, aqui na legenda. Se eu quiser colocar ela de outra cor, é só clicar em qualquer uma aqui das 4 barras azul, das 4 colunas azul, lá na cor do preenchimento, escolher uma nova cor que vai ficar naquelas barras que eu escolhi, né, na cidade que eu escolhi. Tirar aqui esse cinza, colocar uma cor mais forte, mais viva, colocar um preto. O mesmo caso acontece aqui com a legenda. Se você quiser fazer alguma modificação na legenda, clicou em cima dela, no caso da cor de plano de fundo, aqui no mesmo local, que ele coloca uma corzinha de fundo. Se quiser mudar a fonte, lá na página inicial, e aqui você faz as modificações que você quer no texto da legenda. Se você quiser, também dá para você modificar o tamanho do gráfico. É só você pegar nesses pontinhos que tem em volta dele, aqui no canto e nesse aqui do meio, e arrastar. Clicar, segurar e arrastar. Quando o mouse ficar no formato dessa barrinha dupla, né, dessa setinha dupla. Aí você pode tanto diminuir quanto aumentar o tamanho do gráfico, para ficar mais de acordo aí com o seu documento. E também, para facilitar, você pode colocar esses mesmos números, esses mesmos dados que estão aqui na tabela, aqui no gráfico também, para você saber qual é a quantidade exata. É só você clicar no gráfico para selecioná-lo, ferramentas de gráfico, aí vem novamente em adicionar elementos de gráfico, vem aqui em rótulos de dados e aqui você escolhe aonde você quer que as informações que está lá na tabela apareçam. A melhor mesmo é essa extremidade externa, que aí ele deixa o dado acima. A cidade A, 50 mil, cidade B, 39 mil e a cidade C, 20 mil. E assim fica em todas. Ele vai repetir aquelas informações que você digitou lá na planilha eletrônica na hora que você estava criando o gráfico. E aqui está pronto o nosso gráfico para você trabalhar. Então é isso, né? Espero aí que você tenha gostado aí do vídeo, da aula, aí falando a respeito dos gráficos. Vamos ficando por aqui, né? Sempre lembrando para você se inscrever aí no canal, se ainda não for inscrito, ativar as notificações, comentar também aí se você gostou, se não gostou, o porquê de não ter gostado, que é para a gente dar aquela melhoradazinha também. Se tem alguma dúvida, comenta, que sempre que eu souber a resposta, né, aquela dúvida que você tiver, eu vou respondê-la com o maior prazer. Pode ser aí respondendo no próprio comentário ou até mesmo fazendo um vídeo. No mais, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vamos falar de informática.